dos céus está aqui. O que quer dizer isso? O que quer dizer essa expressão? O reino de Deus está aqui, que é, vamos dizer assim, a essência do evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer isso? O reino de Deus está aqui, agora. Se fez presente, aqui e agora. A expressão reino de Deus, que usa o evangelho de Mateus, e aparece apenas no evangelho de Mateus, e em outros evangelhos, Lucas, João ou Marcos, aparece com a expressão o reino de Deus, não o reino dos céus. Alguns comentaristas acham que a expressão é equivalente, mas na verdade tem um matiz, tem uma diferença importante que precisamos entender. Mas essa expressão que usa, o reino dos céus ou o reino de Deus. O que quer dizer essa expressão? No sentido mais básico, mais essencial, o reino de Deus significa Deus mesmo. Vou repetir. No sentido mais básico, mais essencial, o reino de Deus fala de Deus mesmo. Fala também do governo de Deus sobre a criação. Deus e o seu governo sobre a criação. Mas a ênfase é Deus mesmo. E logo depois, o seu governo sobre a sua criação. Mas a diferença é que na visão judaica ou hebraica do reino de Deus, a visão do Senhor Jesus Cristo, Deus está governando a sua criação, mas não governando de longe. Como aquele relojeiro que fez aquele relógio, como diz aquela doutrina deísta, e então se afastou logo e deixou o mundo funcionando sozinho. Não, Deus está ativamente participando da história do mundo. Ele está sempre interagindo com a história do mundo, ele está dentro da história do mundo. Quando ele criou o universo, ele entrou, vamos dizer assim, na história do universo para conduzir ele mesmo, de maneira presente, todas as coisas. Então, o governo de Deus é um governo dinâmico, presente na história. Você entende isso? Essa é a grande diferença. Se você ler os Salmos, você vai perceber isso, a ênfase. Deus é que faz que as nuvens trazem a chuva sobre a terra. É Deus que faz brotar a erva da terra. É Deus que faz que os animais se multipliquem sobre a terra. É Deus quem está atuando constantemente na história do mundo. Se você não percebe isso, você não pode entender os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Porque quando o Senhor diz, por exemplo, veja o capítulo 6 do sermão, veja alguns versículos. Por exemplo, 26. Observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Veja agora o versículo 28. E por que vos inquietais pelas vestes? Considerai os lírios do campo, como crescem, não se fadigam, nem tecem. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em meio a todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Pois se a erva do campo, que hoje existe e amanhã se lança no forno, Deus, presta atenção à ênfase, Deus a veste assim. O Senhor está dizendo que o Senhor alimenta as aves do céu. Que Deus alimenta as aves do céu. E também está dizendo que Ele veste a erva do campo. Agora, claro, isso parece totalmente anticientífico. Se você tiver uma mentalidade científica, diria, não, está errado. Aí tem um processo natural de o crescimento da erva, da flor, pode ser explicado cientificamente. Ou também as aves do céu têm um instinto, e a ciência pode explicar isso. Você não precisa de Deus, se pensa o mundo, para explicar esses processos. Mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo que realmente, ele não está colocando aqui uma metáfora, uma figura. O Senhor não está colocando uma figura das coisas. Ele está falando o que é real, a realidade mesma das coisas. Ele está dizendo que realmente, em todos os processos da vida, Deus está atuando.
Senhores, queria destacar essa frase. Em todos os processos, ele está presente. Se a gente perceber, crer em Deus é crer que todos os processos ele está presente. E se em todos os processos, eventos, circunstâncias, situações, ele está presente, ele de alguma forma está atuando. Ora, se aconteceu infortuito qualquer, eu vou reclamar? Se ele quer que eu passe por aquela circunstância, eu vou reclamar? Se ele quer que eu tenha aquela perda, eu vou reclamar? Então é porque você não crê. Porque ele sabe de tudo e tem um propósito em tudo. Inclusive permitir que o maligno seja o príncipe do mundo. E permitir que esse mundo é um mundo de trevas. E aí que ele entra. Aquele que crê nele não está no mundo. Passa a ter luz. Luz de Cristo. Passa a ter o espírito vivificado. Eu digo, quando a gente nasce, tem como se fosse uma lâmpada apagada, que o nascimento em Cristo, Cristo nascendo em nós, sendo cristocêntrico, sendo guiado pelo Espírito Santo, nós então temos a luz. Nós andamos no mundo com a luz de Cristo. Mas aí nós somos pessoas cujo estilo de vida é totalmente diferente. E aí que tá. Queremos ter o estilo de vida que Cristo quer que a gente tenha? Ou nós preferimos o mundo com as coisas mundanas? É a escolha de cada um. Você vê? Deus está atuando. É Deus quem faz que o mundo funcione da maneira que funciona. É o poder de Deus que sustenta tudo que existe. É o poder de Deus que, vamos dizer assim, permeia todas as coisas. É a presença de Deus que sustenta o universo. O universo não poderia existir nem continuar existindo da maneira que existe sem Deus. Então, o primeiro ponto do reino de Deus é o reconhecimento da presença dinâmica, ativa, atuante, fundamental, essencial de Deus na existência de todas as coisas. E particularmente da vida humana. É por isso que ele diz assim, se vocês olham que Deus está sustentando, sabes? Como ele não vai sustentar vocês? Se você vê que Deus está vestindo literalmente, a erva do campo, como é que ele não poderá vestir vocês? Em outras palavras, vocês estão rodeados do agir de Deus, do atuar de Deus. Vocês estão rodeados das obras de Deus. Deus está sustentando todas as coisas ao nosso redor. Constantemente. O problema, irmãos amados, é que nós não conseguimos ver isso. O problema não é que Deus não está presente. O problema não é que Deus está ausente. O problema é que nós estamos ausentes de Deus. O problema não é Deus, o problema somos nós. Francisco de Assis dizia: quando o coração do homem está vazio de Deus, o universo inteiro está vazio de Deus. Mas, quando o coração do homem está cheio de Deus, o universo inteiro se cheia da presença de Deus. O problema é o nosso coração. O problema é que nós estamos cegos. O problema é que o pecado tem nos tornado cegos para ver a Deus. Ver Deus. E é por isso que nós não percebemos a sua presença atuante no mundo, a sua bondade, sua graça, seu amor, o seu poder atuando sempre ao nosso redor. Lembra o que disse Paulo, o apóstolo, lá para os atenienses no seu sermão aí em Atenas? Ele disse: porque nele, em Deus, ele diz: Deus
Certamente Deus não está longe.